Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Se diagnosticado na fase inicial, ele tem praticamente o dobro de chances de cura. Só que esse ano foi atípico. Por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas mulheres deixaram de fazer os exames de rotina. E os especialistas acreditam que o número de casos este ano pode ser maior. A campanha Outubro Rosa quer falar sobre a prevenção ao câncer de mama. E é o assunto do Panorama que começa agora. Eu converso com o mastologista Clécio Lucena, que é presidente do Comitê de Mastologia da SOGMIG, que é a Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Clécio, muito obrigado pela sua atenção, pela sua entrevista. Esse ano, muitas mulheres não fizeram os exames de rotina de prevenção ao câncer de mama por causa da pandemia. Isso pode ser uma preocupação em relação ao aumento do número de casos de câncer de mama? Com certeza. Na verdade, essa é uma preocupação que nós, desde o momento em que deflagrou essa questão toda envolvendo a pandemia, veio à tona exatamente pelo fato de que as ações, sobretudo do ponto de vista de saúde pública, mas também do ponto de vista privado, as pacientes elas se retraíram, todo o sistema ele foi voltado para a atenção de atendimento às pacientes vítimas do coronavírus, e aí, obviamente, aquelas recomendações básicas de fazer os exames de prevenção, de toda a atenção primária, foi deixado de lado por conta da atenção voltada para a pandemia. Então, obviamente, gerou uma expectativa e uma ansiedade muito grande por parte de nós, especialistas, no sentido de que os programas de rastreamento que objetivam um diagnóstico precoce do câncer de mama ficaram à margem do atendimento da pandemia. Então, isso realmente gerou essa ansiedade e essa preocupação do ponto de vista do retardo do diagnóstico dessa doença. Pois é possível se calcular uma porcentagem, um volume que diminuiu? Metade das mulheres talvez não tenha ido, a maior parte delas, um número maior? Ou isso ainda não é possível de conseguir? Seguramente nós ainda não temos esse quantitativo, mas o que eu falo para você tranquilamente é que foram muito poucas as pacientes que aventuraram fazer algum exame durante a pandemia que não fosse voltado para os sintomas relacionados à mesma. Então, toda a questão do programa de rastreamento ele foi deixado. Não deixado por uma questão de opção, porque realmente a necessidade maior foi a prioridade que envolveu a atenção da pandemia. Então, assim, praticamente, numa linguagem muito próxima, a gente não vai estar errando se a gente falar isso, praticamente 80% a 90% da população que deveria ter sido submetida ao rastreamento mamográfico, que é o principal exame de rastreamento do câncer de mama, essas pacientes não foram submetidas a esses exames, tanto por uma contingência das unidades básicas do sistema primário de atenção, quanto também pelas próprias clínicas de realização da mamografia, do exame de mamografia, que estavam também submetidas a esse regime de restrição ao atendimento básico, ao atendimento voltado para outras coisas que não fosse a priorização da pandemia. Agora estamos entrando aí no mês de outubro. Essa situação já está voltando ao normal ou ainda não? Olha, o que a gente percebe é que, na verdade, a sociedade como um todo, ela tenta, de alguma maneira, se aproximar de alguma normalidade. É difícil a gente tentar definir o que é ou o que vai ser o nosso normal daqui para frente. Mas, de alguma maneira, nós já estamos aí vivenciando 6 meses pós-início de pandemia. O que se espera é que realmente a gente comece a retomar, de alguma maneira, em algum grau, os exames de rotina que deveriam ter sido realizados desde o início do ano, né, e que isso acabou sendo postergado. Então, na verdade, o que a gente espera é que isso venha gradativamente, respeitando todas as questões e os limites da segurança que são necessários ainda. Nós não estamos no momento que podemos baixar a guarda em relação à questão da pandemia do Covid, mas, obviamente, nós não podemos também ignorar a necessidade que há de se fazer os exames de prevenção para todo e qualquer cidadão. Pois é, no estágio inicial, o câncer de mama apresenta algum sintoma? Quer dizer, num caso normal, por exemplo, quando que a mulher deve buscar o atendimento médico? Na verdade, a gente pode dividir essa pergunta sua em 2 situações. Primeiro, aquela mulher que está assintomática, que seria o cenário ideal,
e realizar o exame preventivo, ou seja, antes dela ter qualquer tipo de manifestação, antes dela ter qualquer tipo de sintoma. Isso seria o ideal, porque aí sim nós vamos encontrar a doença através da mamografia, antes daquela doença se tornar evidente. E a outra situação é aquela mulher que percebeu alguma alteração, e aí vale ressaltar que os sinais mais importantes relacionados à doença câncer de mama é a presença ou a identificação de alguma lesão nodular, os nódulos na mama, a saída de alguma secreção ou qualquer mudança na característica estrutural da mama que qualquer mulher percebe a partir do momento que ela tem esse cuidado de estar sempre se tocando, se avaliando. Então, são duas situações que a gente precisa alertar. Primeiro, a necessidade do exame de prevenção, realizado com a mamografia, antes de uma mulher ter qualquer manifestação. A outra situação é aquela pessoa que apresentou algumas dessas alterações e, em decorrência dessas alterações, aí nós vamos lançar mão dos métodos para investigar, para esclarecer aquilo que foi encontrado. E, a partir daí, diagnosticar ou excluir, se nós não estivermos diante de um diagnóstico de câncer de mama, excluir o diagnóstico dessa enfermidade. Pois é, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele está prevendo uma estimativa de um número maior de casos de câncer de mama e também de câncer de colo de útero nesse ano de 2020. Vamos ver. O INCA calcula que em 2020 serão mais de 66 mil casos de câncer de mama e 16 mil de câncer de colo de útero em todo o país. Em Minas, a estimativa é de 8.250 casos de câncer de mama e 1.270 casos de câncer de colo de útero. Para efeito de comparação, em 2018 foram registrados 17.572 casos de câncer de mama e 6.526 de câncer de colo de útero em todo o país. Clécio, se houver esse aumento previsto pelo INCA, o sistema público de saúde dá conta de atender tanta gente? Na verdade, a estimativa ela é mais ou menos uniforme. A cada estimativa que é liberada, e isso ocorre a cada 2 anos, a gente espera que haja um aumento de aproximadamente 10% do quantitativo dessas estimativas. Então, o que se espera, e há uma estruturação, ou uma expectativa de estruturação, para que haja o adequado atendimento para todo e qualquer paciente que venha apresentar alguma alteração relacionada à doença câncer de mama. Nós devemos sempre lembrar que isso precisa de uma magnitude de investimento, porque os exames de rastreamento, os exames de busca de algum sinal precoce dessa doença, eles não podem parar e são crescentes na medida em que a população ela envelhece. Quanto mais mulheres nós vamos tendo, e obviamente, se você entender que há um crescente dessa expectativa de vida para toda a sociedade, principalmente a sociedade feminina, nós precisamos criar uma estrutura capaz de atender não só as pacientes com a doença, mas também capazes de fazer um rastreamento adequado e organizado para diagnosticar essa doença o mais cedo possível. E aí sim, nós temos condições de oferecer um tratamento menos agressivo, menos mutilador, mas, acima de tudo, um tratamento mais eficiente, mais eficaz, capaz de aumentar a chance de cura por essa doença. Então, na verdade, o esforço ele é um esforço coletivo que envolve toda a sociedade organizada e o poder público, obviamente, que deve ser o grande gestor de toda essa estrutura, de toda essa engrenagem que envolve o atendimento do setor saúde. Pelo que você me disse, aí a questão da idade avançada já é um fator importante para a questão do câncer de mama, mas existem outros também? É uma questão que tem a ver com a genética, tem a ver com o comportamento? O que é possível fazer para se tentar evitar o surgimento do câncer de mama? Na verdade, a gente considera que você tem 2 fatores de risco principais para a doença câncer de mama. O primeiro é ser mulher. As mulheres elas têm pelo menos 300 vezes mais chance de ter câncer de mama do que nós homens. O segundo fator está relacionado à idade. Não que mulheres jovens não tenham câncer de mama. Sim, existe, e nós temos um dado importante no Brasil, que aproximadamente 30% a 34% dos cânceres de mamas que acontecem no nosso meio se dá em mulheres com menos de 50 anos, que em tese são mulheres relativamente jovens.
Então, na verdade, quando você tem uma expectativa de crescente de vida, maior a probabilidade de se desenvolver essa doença. Então, na verdade, o fator idade é o segundo mais importante fator de risco para desenvolver essa doença. Outros fatores, parece, e aí sim, a questão do comportamento relacionado ao estilo de vida. Comportamento de vida, dito estilo de vida ocidental, parece representar um fator importante. E aí nós precisaríamos alertar para algumas medidas capazes de efetivamente combater a chance de desenvolver. Como nós não ainda sabemos uma causa exata, e muito provavelmente o câncer não tem uma causa isolada, uma causa única, a gente precisa trabalhar e estudar melhor os chamados fatores de risco. E dentro desses fatores de risco é que aí sim nós precisamos atuar, intervir e tentar diminuir a chance de uma mulher vir a desenvolver essa doença. E aí implica, por exemplo, no combate à obesidade, no combate ao sedentarismo, combate à ingesta alcoólica, a questão da alimentação, uma alimentação saudável, ela traz benefícios para a saúde como um todo, mas também tem algum impacto em relação a essa questão do câncer de mama. Do ponto de vista também reprodutivo, a gente sabe que mulheres que engravidam numa idade mais cedo, que amamentam por um período de tempo mais prolongado, tentam, de alguma maneira, combater o uso excessivo das manipulações hormonais por um período de tempo muito prolongado, ter mais filhos. Então, esse conjunto chamado conjunto de fatores reprodutivos também é um fator relacionado à etiologia dessa doença. É muito destacado, e a gente não pode deixar isso de lado, a questão da genética, ou o fator hereditário. A história familiar é um dado importante. Só que, infelizmente, a grande maioria das mulheres que desenvolvem o câncer de mama são mulheres que não têm histórico nenhum na família de casos anteriores dessa doença. Ou seja, ela é a primeira na família a vir a manifestar a mesma, a vir a apresentar o câncer de mama. Então, aquelas pessoas que têm um histórico familiar muito forte, principalmente casos de câncer de mama em parentes de primeiro grau, ou seja, a mãe, a irmã ou a filha que teve câncer de mama, sobretudo em idade mais jovem, são pacientes que têm um risco aumentado para câncer de mama. Então, na verdade, é um conjunto de situações, é um conjunto de fatores que implicam numa probabilidade de uma pessoa vir ou não desenvolver essa doença no futuro. Perfeito. A campanha Outubro Rosa já tem alguns anos que ela vem sendo desenvolvida. Você acredita que está havendo uma maior conscientização das mulheres em relação à prevenção? Sempre. Na verdade, quando você tem uma campanha que ela é repetida, que ela é continuada, periódica, o objetivo é exatamente você manter um grau de alerta, um grau de conscientização sobre a importância que representa essa doença. O câncer de mama é o segundo câncer mais comum na população feminina, ele só perde para câncer de pele, entretanto, ele é o câncer que mais mata as mulheres. Então, a gente nunca pode ignorar a importância que representa essa doença. E, na verdade, os dados que você trouxe de estimativa do Instituto Nacional do Câncer já reflete toda essa importância. Ou seja, é uma doença, infelizmente, comum, que, quando diagnosticada numa fase inicial, ela tem uma chance de cura muito alta, e quando ela é diagnosticada numa fase tardia, essas chances já reduzem de uma maneira substancial. Então, na verdade, a gente precisa manter um esforço, e a campanha ela tem essa característica de conscientizar, está sempre trazendo em evidência o tema do câncer de mama, porque aí sim você passa a valorizar, passa a conscientizar as mulheres sobre a importância que é de se fazer o exame da mamografia. Perfeito, Clécio. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigado a vocês. O Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo.